tu visses o que eu vi, oh dominó. Olá, sejam bem-vindos ao Dominó, um podcast AMC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Este é o último episódio desta temporada, um episódio especial, e fechamos da melhor forma com uma convidada de gabarito para nos falar de alguns dos crimes que mais marcaram Portugal. Hoje temos connosco uma profissional que não só estuda muito bem os seus casos, como vai atrás dos protagonistas, uma verdadeira ninja da pesquisa. O seu sentido de justiça, aliado à sua graciosidade natural, faz dela a rainha do jornalismo de investigação. E estou a falar da maravilhosa Sandra Felgueiras. Muito bem-vinda, obrigada por teres aceitado o convite de estares aqui no Dominó e no AMC Crime. Ora essa. Não acho nada, não acho nada. Quando uma pessoa pensa em jornalismo de investigação, Sandra Felgueiras vem logo à nossa memória. Tu sempre gostaste desta área, o jornalismo sempre foi uma paixão, não é? Mas porquê o crime e a investigação? Olha, foi um processo natural, na verdade. Eu sempre quis ser jornalista desde muito cedo. Os meus pais sempre brincaram muito comigo, porque eu, desde miúda, já contei esta história repetidas vezes, dizia à professora primária que queria ser jornalista. Ela, aos 6, 7 anos, mandou-me entrevistar ao Presidente de Câmara, porque foi a minha primeira grande experiência, por assim dizer. Mas o mundo da investigação em si, eu diria que aconteceu por acaso. Eu, ao contrário da maioria das pessoas que faz televisão e que tinha o sonho de trabalhar em televisão, eu, quando vim para a faculdade, para Lisboa, sendo que eu sou do Norte, Felgueiras, eu ambicionava ser uma boa contadora de histórias. Tanto que me passava pela cabeça ir para o Expresso, trabalhar no Expresso, e acabei por ir. Mas em Barcelona surgiu um bichinho da televisão, porque no meio de um trabalho de grupo fui convidada a entrevistar o cônsul na altura de Portugal em Barcelona. Essa entrevista culminou de uma forma muito engraçada, com o senhor a perguntar-nos: olha, há aqui uma parceria possível com a BTV, que é o BTV, que é Barcelona Televisió, e há um programa em catalão, que é o programa informativo em outras línguas, e uma das partes é portuguesa. Você não quereria ser a responsável por esse programa? Eu achei interessante. E lá comecei. Grande convite, logo. E lá comecei. E, portanto, fiz isto com uma grande amiga minha, que é a Ana Cristina Pombo, que hoje é jornalista do Expresso, e o bichinho começou a surgir aí. Depois, a investigação propriamente dita acaba por surgir bem mais tarde, quando estoura em Portugal o caso Casa Pia, em 2003. Foi esse o primeiro caso? Repara, eu não fui assim uma das jornalistas mais proeminentes no caso, porque eu era muito jovem na altura, em 2003. Foi a Felícia Cabrita que... Foi a Felícia Cabrita que lançou o caso, mas recordo-me da vontade que tinha de perceber melhor a situação, porque os contornos do caso Casa Pia, e para mim ainda hoje, por muito que o caso tenha tido o desfecho que teve, com as condenações que teve, está muito longe de ter sido bem explicado. Acho que houve aqui muitas questões mediáticas que empolaram e que foram transmitidas e que acabaram por condicionar, esta é a minha opinião. E não se percebe também muito bem a origem, ou seja, se já não havia uma rede... Eu acho que, acima de tudo, não se percebe algo que o direito em si procura proteger, que é a não retroatividade da lei, e o facto de nós estarmos aqui a falar, em 2003 na época, de crimes passados muitos anos antes, com um Portugal que conscientia uma série de comportamentos absolutamente ilegítimos aos nossos olhos, mas que na altura, nos anos 80, eram subestimados, subvalorizados. Eu costumo dar a título de exemplo, e eu tenho 47 anos de idade, e portanto não foi assim há tanto tempo, mas em Felgueiras havia uma menina deficiente que era a filha do avô. E eu recordo-me que a filha do avô, como era chamada, que era deficiente, vivia com a mãe em casa do avô. Portanto, o avô tinha violado a própria filha, e este senhor nunca foi punido. Isto é Portugal, anos 80. Não, ainda existem casos desse género? Sim. Eu julgo que, graças a Deus, isto tendeu a apagar-se. Mas o facto de nós pretendermos, o que eu quero dizer com isto é, pretendermos aos dias de hoje olharmos para casos passados tantas décadas atrás como se tivesse sido ontem, não é correto, e não legitima que nós consigamos entender todo o padrão. Havia um padrão social completamente ilegítimo, é óbvio, hoje com os nossos olhos conseguimos perceber isso, mas que não era aquilo que acontecia. E de tudo aquilo que eu consegui investigar no caso Casa Pia, que não foi assim tanto, mas eu vivia ali na zona, na altura vivia ali no Restelo e, portanto, conhecia bastante bem. Portanto, bastava descer a minha rua, a Casa Pia ficava à direita e logo a seguir os Pastéis de Belém. Todas as pessoas
com quem eu privava, ao pequeno almoço, no quiosque, quando comprava os jornais, me diziam: "Oh menina, sabe que estes meninos da Casa Pia, infelizmente, pelas condições de pobreza a que estavam sujeitos, prostituíam-se muitas vezes." E eu fui alimentando, e não quero ser injusta com ninguém, porque seguramente terão havido abusos completamente inqualificáveis que têm e devem ser punidos, mas fiquei com a convicção de que havia ali um padrão social de grande miséria, de grande falta de atenção em relação àqueles que eram excluídos da sociedade simplesmente porque não tinham pai e mãe para os acompanharem, e que ficavam enredados num mundo de abandono que levou a tudo isto. E, portanto, o meu gosto pela investigação começa Por muito outro lado, aí. deve-te chocar o facto de toda a gente saber e não haver uma queixa formal ou não se fazer nada em relação a isso, não é? Sabes que aquilo que eu comecei a desenvolver nessa altura, e que depois se acentuou muito no caso Madeleine, que foi 4 anos depois, em 2007, foi... eu sou, por natureza, muito curiosa e sinto-me, pelo menos é o que eu julgo de mim, entre muitos defeitos, que sou uma pessoa justa. Eu convivo muito mal com a injustiça. Tendo a dizer que aguento bem mais facilmente uma crítica mordaz e que me incomode do que ver alguém ao meu lado, frágil, vulnerável, a ser injustiçado. Lido muito mal com isso. E o meu gosto e o meu apreço pelo jornalismo de investigação tem muito que ver com isto. O de sentir-me útil à sociedade, no sentido de ir à procura daquelas verdades inconvenientes que ninguém quer que se saibam, mas que alguém tem que ler. Mas dizes que ao mesmo tempo não é justiceira, não é? Porque Mas és um bocadinho, no fundo. Porque o ser justiceira está associado a uma, se quiseres, a um conceito bastante pejorativo, que é: o ser justiceiro é vais fazer o que os outros não fazem, no sentido de acertar contas. E eu não acerto contas porque não sou vingativa. E acho que às vezes se misturam as palavras para chegar a este resultado final, que não é o meu. Eu não estou no jornalismo nem para acertar contas com ninguém, porque eu não tenho nenhum inimigo, nem estou no jornalismo para me vingar do que quer que seja, porque também não entendo que isso seja sequer aceitável numa sociedade democrática. Acho que o jornalismo é primordial e fundamental para que nós consigamos alertar a sociedade para os problemas que temos hoje e pormos as pessoas a pensar, que é isso que eu gosto que as pessoas sintam no final dos meus trabalhos, é abrir horizontes e olhar para as perspectivas possíveis, porque todas as verdades têm amplas perguntas. É isso, tu tentas sempre ver os dois lados, não é? Ouvir e às vezes os não dois são lados. só dois lados, Rita. Muitas vezes há 3, 4, 5 lados. Um dos lados pode ser esse, é o contexto histórico, como é que eu agora aprecio isto, e eu gosto que as pessoas pensem: será que é correto eu estar aqui, à luz daquilo que eu penso hoje, à luz do conhecimento que eu tenho hoje, julgar algo que aconteceu há 30, 40 anos? Isso aconteceu, por exemplo, com o caso Camarate, que foi uma das minhas maiores frustrações, porque eu achei, a determinada altura, que poderia voltar, depois de tantas comissões de inquérito no Parlamento, tentar perceber efetivamente se tinha havido um atentado ou um acidente. E foi o primeiro grande choque que eu tive, foi perceber que há crimes que não podem ser investigados 40 anos depois. Não podem, simplesmente porque as provas se desvanecem e porque a memória das pessoas também as trai. E isto é algo que é muito perverso no país em que vivemos, com uma justiça tão morosa como aquela que nós temos. Porque E para quem faz entrevistas deve ser muito chato essa parte de perceber será que o que a pessoa está a dizer é verdade. É verdade ou não. E esse é o grande drama. E tu reparem, uma coisa é uma entrevista que tem o valor que tem, porque o impacto que pode ter é o das pessoas que estão a ver a entrevista, a acreditarem ou não acreditarem, e ficamos por aí. Outra é um tribunal apreciar a prova testemunhal de alguém que já não se recorda bem. Ou que então a sua memória ficou inquinada por aquilo que ouviu e que nem sequer, reparem, eu não estou a dizer que as pessoas vão mentir. Há pessoas que conscientemente depois, é como nós, se quisermos fazer um exercício connosco próprios e nos perguntam: olha, quando tinhas 12 anos, lembras-te daquilo que aconteceu na escola? E às tantas, a memória que nós temos daquele episódio não é bem o que aconteceu, é aquilo que aconteceu mais as pitadas agridoces claro. que os amigos comentaram a seguir e que já vão dar um acontecimento um bocadinho diferente daquilo que aconteceu. Para além de ser toldado também pela emoção, não é? E pela emoção. E por Mas isso dá-se mais valor então ao primeiro inquérito, por exemplo, nesse caso. É muito importante esse primeiro inquérito, não é? Era aí que eu queria chegar. Então a minha paixão desenvolve-se mais pelo jornalismo de investigação por eu gostar mesmo de estar na dianteira dos casos. Ou seja, eu não gosto de chegar a meio. Eu gosto que os acontecimentos se deem,
que o jornalismo diário faça o seu caminho, que é reportar, aconteceu isto assim, assado e frito, e eu depois vou decalcar em várias frases que para mim não fazem sentido o que é preciso investigar, e vou logo. Quando eu digo logo, vou logo nos dias seguintes. E é normalmente nesses dias que tu começas a escavar e a perceber aquilo que os outros não viram porque não foram tão fundo. E quando me perguntam qual é a diferença entre o jornalismo diário e o jornalismo de investigação, é esta. Também tens tempo, não é? O jornalismo diário não tem tempo para ir responder a todas as perguntas. Mas o jornalismo de investigação tem essa obrigação de ir àquelas perguntas que ficam por responder e procurar unir as pontas. E é assim que nós descobrimos grandes verdades. E mais do que isso, é assim que muitas vezes obrigamos os protagonistas a admitirem aquilo que eles tinham preservado para si, como algo que nunca iriam revelar. E o talento está, muitas vezes, na aproximação que se faz às testemunhas vitais e em tentar convencê-las a partilharem connosco o que às vezes tinham jurado a si próprias não dizer. Então, ao estar nessa parte tão inicial de um caso, existem sempre informações que tenhas algum receio em partilhar com o público? Que possa influenciar de alguma forma a investigação das autoridades? Não tens esse receio? Receio eu acho que não é a palavra adequada. Preocupação em basicamente dizer aos outros algo que possa influenciar e intoxicar a opinião, isso eu tenho. Mas não é propriamente algo que me venha imediatamente à cabeça. O que eu penso é, eu tenho que ter sempre a astúcia e, se quiseres, a perspicácia de fazer a pergunta certa, mas que não suscetibilize o telespectador com uma potencial narrativa que ainda não está propriamente descodificada. Então, por exemplo, é que nós vemos muitas vezes em documentários, e acontece muito nos Estados Unidos, por exemplo, os jornalistas ligarem para as autoridades, para a polícia, a dizer: olha, amanhã vou divulgar esta informação, e nem sempre a polícia reage da melhor forma ou pede para esperar. Como é que é esta relação em Portugal entre o jornalismo, os jornalistas, e as autoridades e a polícia? Isso não acontece. Não acontece. Pelo menos daquilo que... É bloquear, é muito... Não existe tanta comunicação? Repara, daquilo que é a minha experiência, isso não acontece e as pessoas não estão propriamente, quer dizer, os jornalistas não avisam as autoridades que vão lançar isto ou aquilo. Poderá eventualmente acontecer o contrário, haver jornalistas que têm contacto, que não é o meu caso, com autoridades que libertam informações sobre buscas que vão decorrer, e é por isso que tantas vezes os portugueses acordam com uma busca que está a acontecer em tempo real e está a ser filmada ao mesmo tempo e está a ser acompanhada pelas televisões. Aconteceu recentemente e acontece muitas vezes, sim. Estamos habituados a isso, é um fenómeno do nosso cotidiano, não é a minha área, ou seja, a minha área não é o trabalhar naquilo que as pessoas falam e que genericamente está concebido no direito penal como segredo de justiça, que é a violação constante de segredo de justiça e libertação seletiva de informações. Não é aí que eu trabalho. Eu trabalho naquela área que eu diria que é a que antecede esse trabalho. Portanto, eu faço a minha investigação, que muitas vezes acaba por ter um certo impacto nos magistrados, porque, como sabes... Pressiona, de alguma forma? Nem é só pressionar, Rita. Sabes que a investigação que é transmitida na televisão constitui per si uma denúncia pública. E o crime público é obrigatoriamente muitas investigado. Vezes os intervenientes não conseguem fazê-lo, não é? As pessoas certo. Envolvidas. Ou seja, os intervenientes, e agora que estamos a comemorar este ano em Portugal os 50 anos do 25 de Abril, é muito interessante perceber que, apesar disto tudo, e 50 anos é muito tempo, os portugueses ainda não convivem bem com esta liberdade que lhes foi concedida, conquistada, de poderem dizer tudo o que pensam. As pessoas têm muito medo de represálias, têm muito medo de, eventualmente, no dia a seguir não fazerem o mesmo negócio, de serem apreciadas ou condenadas publicamente ou até pela sua comunidade. Têm, se calhar, também ser descredibilizadas, não é? Por sentirem-se o elo mais fraco. Talvez. São múltiplos os motivos que acabam por ser invocados quando chegam até nós. Mas essas pessoas o que fazem é entregar-nos material para que nós aprofundemos.
Às vezes depositam nos jornalistas a confiança que deveriam depositar nas no meio disto autoridades. depois também há pessoas que nos usam ou tentam usar. E eu costumo dizer sempre a todas as pessoas que trabalham comigo em equipas de investigação, atenção que a regra número 1 desta equipa é não há fontes desinteressadas. Portanto, o escrutínio é tão grande em relação ao investigado como à fonte. Porque a fonte tem sempre um interesse que não pode de maneira nenhuma ser negligenciado, porque as pessoas, quando se trata de casos ainda por cima criminais, o que deveriam fazer numa sociedade normal era denunciar à polícia e a polícia fazia o seu trabalho. Infelizmente, no país em que nós vivemos, dada a morosidade da justiça, dada a falta de capacidade de dar resposta, por todas as condições que nós sabemos e mais algumas, a começar na falta de meios e a acabar... Às vezes são mesmo desencorajadas a fazê-lo, não é? São desencorajadas e acabam por acreditar que o jornalismo dá a resposta mais rápida e que acaba por acelerar os processos que senão em vida não se resolviam. E eu não me canso de dizer, não há justiça que possa ser justa se não for realizada em tempo útil. Como não há medicina que possa ser capaz de responder à necessidade de uma pessoa se alguém que tem um cancro hoje só for tratada daqui a um ano. Sim, claro. Há questões na vida que são para ser tratadas de imediato, sob pena de não funcionar nenhum sistema nem o outro, neste caso o Serviço Nacional de Saúde ou a própria Justiça. E infelizmente isto acontece. No nosso país nós temos estes dois grandes dramas. Mas na dúvida é sempre fazer a queixa, não é? Escrevê-la. A ver, mesmo que a polícia, por exemplo, fez-me lembrar casos de violência doméstica. Acontecia muito, se calhar há algum tempo, mas não sei se ainda continua a existir, das mulheres serem um bocado desencorajadas por dizer isso não vai dar em nada, mas quando não há nenhum registro nem nenhuma prova é muito mais difícil depois fazer-se alguma coisa. Claro. E no caso da violência doméstica é gravíssimo, então, porque as mulheres são amedrontadas até pelos próprios companheiros que as agridem e por todos aqueles que sabem à sua volta que... felizmente é um crime público e podemos agora... Felizmente, e não é assim há tantos anos, mas graças a... 2004, não sim, mas quando digo 2004, como nasci em 77 para mim, ou seja, eu lidei muito tempo com a violência doméstica como sendo o prato do dia-a-dia. O meu pai é advogado e recordo-me perfeitamente de um caso que nunca mais me vou esquecer, que me deixou profundamente chocada, de uma senhora que matou o marido com mais de 20 ou 30 machadadas e que toda a gente esperava ser condenada à pena máxima. Ela chegou ao tribunal, confessou tudo, o meu pai era o advogado dela e ela foi absolvida como alguém que tinha matado por legítima defesa. Esta senhora não tinha nariz. Esta senhora foi brutalmente torturada e mutilada pelo marido durante anos a fio, perante a passividade de toda a comunidade, inclusive do padre da aldeia. E eu nunca mais me vou esquecer desta imagem de alguém que sofreu em Portugal, nos anos 80, um crime que devia ser imediatamente reprimido por toda a gente. E este caso foi um caso muito interessante de avaliar. Recordo-me do meu pai não dormir noites a fio e chorar com aquilo que lhe podia com o que lhe podia acontecer, porque ela dizia, eu matei-o com muita raiva. Mas a pergunta que eu me fazia sempre mesmo criança é como é que é possível não ter raiva? Claro. Porque ele veio com um machado para a matar e ela simplesmente tirou o machado e foi até sentir que ele estava morto. Este caso depois a relação condenou-a. Por acaso, lembro-me na altura, tivemos um episódio sobre violência doméstica e eu queria precisamente encontrar casos onde a mulher se tinha vingado, mas pronto, acabei por não encontrar muitos. Esta senhora, não sei se ainda é viva, mas o caso, ela foi absolvida em primeira instância e era dia 1 de abril. E o juiz, quando leu a sentença, repreendendo-a, dizendo-lhe: a senhora não deveria ter feito, a senhora não deveria ter matado, mas ainda assim fê-lo num contexto de grande violência e, portanto, vou absolvê-la. E ela dizia: ó, Sr. doutor, eu vou para a cadeia, porque é dia 1 de abril, isto pode ser mentira. E o meu pai a explicar-lhe que a senhora não vai para a cadeia. Não, Sr. doutor, vou. E ela foi a pé para a cadeia. Foi a pé para a cadeia. A pensar que... Ela trazia o marido ao peito. Ela... são contextos de grande pobreza, de grande pobreza. Às vezes penso que eu sou do Norte com muita honra de ter crescido num ambiente pequeno e gosto imenso de viver em Lisboa. Vivo em Lisboa há muito mais anos do que aqueles que vivi no Norte, mas gosto de ter esta mundividência, que é o que nos permite, como seres humanos, sermos mais tolerantes e percebermos que a dinâmica social é muito distinta dependendo de onde vivemos. E o Portugal sentado, que às vezes assiste àquilo que vê na televisão, está longe de imaginar o que se passa em pequenas localidades onde as coisas não mudaram assim tanto.
onde há pessoas que ainda pensam que a fidelidade ao marido, independentemente de ele trair ou não trair, é algo que deve continuar até que a morte os separe. Isto era aquilo que lhe ia na alma há 40 anos atrás. Entretanto, o Tribunal da Relação condenou-a, e a senhora pensou que ia outra vez presa, e o meu pai recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça e ela foi absolvida. E esse caso fez jurisprudência, ainda hoje está descrito, e foi dos casos mais, eu digo, bonitos que o meu pai teve na vida, porque ele sempre se recusou a defender determinado tipo de crimes, nomeadamente pedofilias e coisas deste género, e teve particular atenção a casos que me marcaram e que fazem muito de mim aquilo que sou hoje, que é ter atenção àqueles que são mais vulneráveis, e portanto tudo que envolva pessoas vulneráveis e sobretudo crianças mexem muito comigo. Mas não são casos que te façam afastar? Pegas neles à mesma? Não há nada que digas não consigo, não consigo? Até hoje, do ponto de vista da investigação, não houve nenhum caso que eu dissesse eu não consigo. Por muito que me doa, por muito que me suscite dúvidas, se eu sentir que tem valor notícia, eu faço. Eu só não faço aquilo que naturalmente entendo em consciência que possa violar e impor-me algum conflito de interesse. Portanto, eu não vou investigar ninguém da minha família, como não vou investigar nenhum amigo. Isso são questões, linhas vermelhas da minha vida. Mas do ponto de vista da investigação não tenho algo que, pelo menos da minha experiência, possa dizer eu não fiz e não faria porque me senti desconfortável por aceitar. Agora vou-te dizer, como jornalista, e tenho comentado isso várias vezes, agora até com as últimas imagens que nos chegam do Sudão, eu tenho muita dificuldade e acho que iria chorar muito mais do que iria trabalhar se fosse enviada para um cenário em que vejo crianças recém-nascidas a morrer à fome. É algo que eu não consigo compreender no mundo que corre. Acho muito mais importante. Às vezes, quando estamos a debater este tipo de problemas, eu costumo dizer, isto são os problemas do primeiro mundo. Nós só falamos disto porque temos paz, porque temos o que comer, porque podemos estar aqui a falar uma com a outra, e a acreditar que há pessoas em casa sentadas, confortáveis no seu sofá, quando ao mesmo tempo há milhares de crianças de meses que morrem à fome. Para mim isto é algo inconcebível no século XXI. E eu sou daquela geração que se lembra tão bem do We Are the World e do disco que mais vendeu, com todas as celebridades a pedirem angariação de fundos para acabar com a fome em África, e eu pergunto-me o que é preciso fazer de novo para que isto não ocorra diante dos nossos olhos. Continua a acontecer e achas que faz falta às vezes essa chamada de atenção, às vezes um bocadinho mais sensacionalista, mas que tenha resultados, não é? Eu acho que não há nada mais importante para defender do que a humanidade. A humanidade é cada um de nós, e se nós pudermos ajudar uma vida, e uma vida é muito, se cada um de nós pudesse ajudar uma vida que fosse, nós estaríamos a contribuir em muito para a salvação da humanidade. E perpetuamos as guerras, e há guerras que serão muito difíceis de debelar, nomeadamente a guerra da Rússia contra a Ucrânia e a do Médio Oriente, agora com o envolvimento do Irão. Mas, independentemente disto tudo, o que se passa no Sudão, o que se passa e que não é capa de jornal, é algo que já se tornou hábito. E é isto que a mim me incomoda, é que as pessoas já não ligam porque já é recorrente. Houve uma dessensibilização, não é? Isso é, sim, é assustador. Isto para mim é muito perturbador. Mesmo com os crimes de guerra é igual, sim. E porquê é que eu te respondi assim? Porque isso sim merecia uma grande investigação. Porque tem que haver alguém que ganhe com a manutenção deste quadro tão miserável quanto condenar bebés à fome. E isso eu acho que não conseguiria investigar. Olha, Sandra, nós, por acaso, vamos voltar então aos casos mediáticos. Tu estiveste envolvida a investigar como jornalista desde o início no caso da Maddie McCann. Eu ainda às vezes faço este teste, perguntar às pessoas o que é que se acham que os pais foram culpados, e a maior parte responde que sim, e é algo que
pronto, que me surpreende de alguma forma, por acaso eu nunca acreditei que estivessem envolvidos, porque acho mesmo há uma dor que é impossível fingir, e acredito que como jornalista estejas também sempre muito sensível a esses sinais de dor, não é? De verdade, se as pessoas estão... Fala-nos um bocadinho sobre este caso. Chegaste lá pouco depois daquele ter acontecido, depois tomou proporções internacionais, como se pôde ver. Qual é a tua teoria sobre o desaparecimento da Maddie? Olha, eu tenho uma e partilho convosco. Claro, não, a minha opinião pessoal é a minha opinião, vincula-me apenas a mim e a mais ninguém, não tem que ser efetivamente verdade. É aquilo que eu julgo que aconteceu num quadro de muitos erros que são inapagáveis. Eu cheguei lá, portanto, ela desapareceu dia 3 de maio de 2007, uma quinta-feira à noite. Eu cheguei sábado, porque no dia a seguir as pessoas não estavam bem a perceber o que é que estava a acontecer. Quando lá cheguei já estavam na Praia da Luz quase todos os meios de comunicação social britânicos, um aparato que eu nunca tinha visto na minha vida. E se calhar que Portugal nunca assistiu, não é? Sim, eu julgo que terá sido o caso mais mediático que Portugal assistiu e o desaparecimento seguramente mais mediático em todo o mundo, com cobertura internacional que me parece quase impensável ter um padrão de comparação. Mas quando lá cheguei, poucas horas depois, os McCann fazem a sua primeira aparição pública, uma imagem que ficou para sempre registada com a Kate com o teddy bear da Madeleine agarrado numa mão que tremia e com o Jerry a dizer olá. E o Jerry só dizia: "If you have Madeleine, please bring her home, bring her to her mommy and daddy." E eu julgo que nesse instante não houve ninguém que estivesse a assistir que questionasse a verdade. Nem é só isso, que não ficasse completamente arrepiado. Eu não era mãe na época e fiquei sem reação. Acho que foi muito perturbadora aquela frase, porque qualquer pessoa se colocava no papel deles e pensava: isto é muito pior do que a morte. Isto é não saber, isto é conviver com uma dúvida: onde é que está o meu filho, o que é que lhe estão a fazer neste instante, e é impossível quase dormir com esse sentimento de perda, negligência, porque eu senti sempre no olhar da Kate aquele olhar de uma mãe perdida que não se perdoava por ter deixado os filhos sozinha, mas que a determinada altura, e por muito que eles sejam criticáveis por isso, eu julgo que eles não se aperceberam que não estavam num condomínio fechado e que estavam numa zona aberta e que era de fácil acesso para qualquer pessoa. Portanto, um apart-hotel, time sharing, ou seja, as coisas não era um resort fechado, portanto, com cancelas. Tanto que tinha de sair de fora para ir... E tudo era aberto. Eu não estou a dizer que eles depois não soubessem, obviamente sabiam que aquilo era aberto, mas a ideia que lhes foi vendida era que era uma área muito segura, que estava tudo bem, e naquele espírito de viagem em grupo, todos eles acharam, não foram só os McCann, todos eles deixaram os filhos sozinhos, todos eles prescindiram de babysitters. O único azar dos McCann, julgo eu, é que deixaram os filhos num resto de chão, de fácil acesso. Estava mesmo, junto à rua. Na esquina, junto à rua, portanto, o lugar mais fácil era mesmo aquele. O que eu acho hoje, depois da justiça alemã ter revelado que havia em Portugal, isso eu julgo que é muito perturbador. Praticamente 15 anos depois virem-nos dizer havia um predador sexual, pedófilo cadastrado, a viver em Portugal durante 22 anos e vocês nunca o apanharam. Com várias queixas, não é? Repara, com muitas queixas que nunca foram cruzadas, simplesmente porque a justiça portuguesa não tinha um sistema informático que permitisse cruzar. E, portanto, havia queixas em Lagos, havia queixas em Portimão. Porque eu já. E os juízes ou os procuradores, quem quer que seja que tenha avaliado os casos, nunca perceberam que estávamos a falar da mesma pessoa. Okay. E isto, apesar da única vez que Christian Bruckner foi a tribunal, de forma curiosa, a única vez que ele foi preso foi porque roubou gasóleo da via pública, portanto em Portugal. Em Portugal. E apanhou uns meses de cadeia, curiosamente muito pouco tempo antes da Madeleine ter desaparecido, e a juíza que o inquiriu, que o interrogou, perguntou-lhe se ele tinha cadastro. E ele respondeu à juíza: sim, eu tenho cadastro, fui condenado por pedofilia na Alemanha. Portanto, ele nem isto escondeu. E apesar disto, que foi bem antes da Madeleine ter desaparecido, uns 6 meses antes, ninguém suspeitou: espera aí, há aqui uma pessoa que mora aqui na zona,
que é pedófilo. E por muito que o Gonçalo Amaral venha dizer que o investigou, a verdade está nos documentos, e os documentos não têm nenhuma vez o nome de Christian Bruckner. Portanto, o Christian Bruckner não foi tido nem achado neste processo. Acabou por só ser extraditado para a Alemanha porque reincidiu nos seus crimes, que foi assediar sexualmente crianças em Messina que estavam num parque infantil, caso esse que foi reaberto porque eu fui buscar todos os processos que havia do Christian Bruckner, tribunal a tribunal, correndo as capelinhas todas. Porque nem havia não havia essa facilidade para... Não, nem hoje já. Sim, tens de localizar ao certo por onde é que ele andou. E saber o número de inquérito e pedir ao procurador que permita o acesso e que possamos consultar e que, perante isso, seja possível fazer uma reportagem, porque muitas vezes são-nos colocados até entraves à divulgação do material que consultamos. Pronto, tudo isto feito, eu falei com aqueles pais todos que, curiosamente, por esta altura estão a ser ouvidos em tribunal, na Alemanha. Portanto, a Alemanha está hoje a julgar os crimes que foram cometidos em Portugal e que Portugal nunca julgou. Que eu acho que é bastante perturbador para um cidadão português saber que há crimes que se podem passar no nosso país que só são julgados porque, por acaso, o arguido é alemão. E a Alemanha tem legitimidade para requerer e avocar o processo para o julgar na Alemanha. Como sabes, os períodos prescricionais na Alemanha são muito diferentes dos nossos. Nós, ao fim de pouquíssimos anos, um homicídio, por exemplo, prescreve ao fim de 15 anos. Isso significaria que, a ser verdade, que Christian Bruckner matou e ocultou o cadáver da Madeleine McCann. Estaria prescrito por esta altura. Estaria prescrito e, portanto, mesmo que nós chegássemos a esse verdito, ele jamais seria condenado e preso em Portugal. E daí as autoridades portuguesas têm entendido que o melhor era encaminhar o caso para a Alemanha. E também as penas lá são diferentes, não é? As penas são muito diferentes por causa do Holocausto. O sistema penal alemão, depois do Holocausto, decidiu que não há prescrição para o crime de homicídio, sob pena de, imagina, descobrem mais alguém que interveio no Holocausto, algum militar, e pode ser julgado, e tem que ser julgado. Tem, sim. Não é possível eles não ignorar um homicídio é um homicídio. Portanto, não há tempo para te redimires, tens que ser sempre julgada. O que é que eu acho que aconteceu naquela noite, respondendo à tua pergunta? Eu acho que o Christian Bruckner era, de facto, na minha opinião, o autor do crime. É ele que vai buscá-la, é ele que a tira do apartamento. Era algo que ele já tinha feito noutras ocasiões e tinha-o feito sempre na companhia de uma cidadã alemã que, por acaso, era babysitter, por acaso teria relações com os babysitters do Ocean Club e que não me custa acreditar que tenham partilhado informações para saber se os pais estavam ou não estavam. E o que me leva a partilhar esta informação convosco é que eu estou muito convicta que aquela chamada telefónica que é tida como fundamental para colocar o Christian Bruckner à hora do crime em frente ao apartamento 3A do Ocean Club, que é a chamada que coloca as autoridades alemãs na pista do Christian Bruckner, é uma chamada que tem seguramente a informação que o Christian Bruckner precisava para entrar no apartamento. E qual é essa chamada? Que nunca se soube de quem é que foi feita, não é? Mas que eu suspeito que é desta cidadã alemã a dizer, podes entrar. Ok. Porque é a única Também há uma testemunha a ver que viu um homem a sair com a Sim, mas isso é mais tarde, isso é cerca das 9h30 da noite, portanto, ou seja, o que eu acho que aconteceu foi que o Christian Bruckner estava ali a observar os movimentos, viu que os McCann saíram, ficou à espera da ordem de vão começar a jantar, como é que é, estudou e esperou pelo sinal de alguém que lhe disse já podes ir, e ele faz aquilo em segundos, ele abre a janela, pega nela, clorofórmio permite adormecê-la de imediato, ela não grita, e depois a Jane Tanner, que é uma amiga, diz que, portanto, se perspectivarmos que esta é a rua em que ele está a caminhar, esta é a rua, quem vem do Tapas Bar, e ela vê uma pessoa a passar neste sentido com um pijama igual ao da Madeleine, que é um pijama cor-de-rosa. Eu não tenho grandes dúvidas de que foi isto que aconteceu e que foi uma coisa simples e que só aconteceu pela questão da oportunidade. E agora o que terá acontecido depois não é? Será que vendeu a criança? Porque existem suspeitas de que poderá ter vendido a criança eu acho que um casal alemão. A sentença de morte da Madeleine McCann foi ditada com a publicidade do caso, por muito que isto nos custe. Mas a partir do momento em que tu tens uma criança com um olho, com uma marca tão visível como ela... Sim, seria muito difícil. E esta mediatização toda seria muito difícil alguém que a tivesse não se livrar dela.
Ok. Qualquer que tenha sido o destino, e qualquer que tenha sido o destino é seguramente muito mau. Há quem coloque a hipótese dela ter sido vendida a um casal que queria muito ter filhos e não podia. Esse era o melhor dos cenários. Era o melhor dos cenários. Sim. Convenhamos que uma criança que ainda ia fazer 3 anos, se isso tivesse acontecido, isto dito por vários psicólogos e psiquiatras, poderia não guardar memória. Muitos de nós não têm memórias, ou pouquíssimas memórias, do período anterior aos 4, 5 anos. Ela era muito pequena. Os próprios gêmeos não têm quase memórias da irmã. O Cham e a Emily tinham... Não, tinham 2. Tinham 2, mas muito pequeninos. O mais perturbador também para mim é que eu acho que o caso da Madeleine nós nunca vamos ter uma resposta, a menos que apareça o corpo. É um caso que tu gostarias de voltar a pegar, não? Eu nunca parei de pegar. Pois, exato. Nunca eu todos os dias abro os meus dossiês e vejo o caso Madeleine, seja que dia for. Tens os pop-ups todos ligados. Tenho, graças a Deus, boa memória e vou-me lembrando e falo e sigo o julgamento do Bruckner do início ao fim. E digo-te, não conhecendo esta criança é como se já fizesse parte de mim e parte da minha família. Curiosamente, o nome que eu mais gostava antes de ter um filho era Madalena. Quando a Sara nasceu, eu pensei, jamais serei capaz de chamar Madalena. Pelo peso, claro. Pelo peso que isto acarreta. Mas a Madalena é uma criança que merece, sem eu a ter conhecido, obviamente, e é por ela e pela verdade que... E os pais também, não é? Mas mais do que isso, sabes que eu penso sempre que há aqui um interesse superior da criança que prevalece sobre tudo o resto. Esta criança não tem culpa nenhuma de ter sido levada para umas férias, não tem culpa nenhuma de ter sido deixada sozinha naquele apartamento, chorou nos dias todos anteriores pela mãe. A Kate vive com esse peso e com essa culpa, mas essa culpa de facto é dela. Sim. E por muito que ela se queira desculpar, ela nunca irá conseguir fazê-lo, porque de facto deixou-a sozinha. E aquela criança foi deixada entregue à sua sorte. E esse peso é algo que eu julgo que, do ponto de vista de quem investiga, deve ser levado com a seriedade de chegarmos a uma resposta qualquer que ela seja. Não há uma conclusão, isso faz com que... Os casos persistam sempre. Sim. Falamos agora, viajamos até 2016, o caso do Pedro Dias, em que ele é procurado há um mês, portanto é um caso também que foi abordado aqui no Dominó. As autoridades andavam então à sua procura há cerca de um mês, não estou em erro, e recebes um telefonema da advogada do Pedro Dias a dizer que ele vai entregar-se e tu ficas com o exclusivo. Como é que... Nem foi bem assim, vou-te contar um bocadinho melhor, mas de facto é uma história... É daquelas histórias que, como se dizem em português, te caem no prato. Eu gosto daquelas histórias que me dão muito trabalho. Ou seja, que eu tenho que ir à procura e bater a muitas capelinhas. Esta aqui é o meu prato. Eu estava a fazer um programa, era uma quarta-feira, estava por acaso... numa zona exterior da RTP ao telefone e portanto, tenho uma chamada por cima daquela que estava a receber, desliguei a chamada, atendi a advogada do Pedro Dias, que não fazia a menor ideia que ela era advogada do Pedro Dias, conhecia-a como advogada, não fazia ideia que ela fosse advogada do Pedro Dias, e ela não me disse que era advogada do Pedro Dias. Ela também era amiga dele, não é? Ela começou por me dizer se eu tinha disponibilidade para ir a Coimbra naquela tarde, que era muito urgente, porque era sobre uma pessoa que toda a gente falava e que ninguém encontrava, e eu aí suspeitei que estávamos a falar do Pedro Dias, sendo que eu, na minha área, aquilo era um assunto dos diários, era um assunto que todos os dias havia uma notícia, mas que não era matéria para investigação. Investigar o quê? Onde está uma pessoa que matou não sei quantas e que está em fuga há 30 dias. Não é matéria de investigação, é, se quisermos, aquilo que eu costumo chamar os Big Brothers da informação, é câmara à porta e sempre atrás de onde é que eventualmente a pessoa está. Mas perante aquilo nós temos perante um furo jornalístico. Se for verdade, nós não perdemos nada, temos que lá ir. Mas eu fui o caminho todo desconfiada. Eu não fui sozinha, foi um câmara ter comigo do Porto até Coimbra, e depois estava lá um jornalista do Diário de Coimbra que também foi connosco. Portanto, nós fomos os 3 atrás do carro da advogada e de repente chegamos à Aroca, ao centro da Aroca, viramos à direita depois da Câmara e estávamos numa casa ao lado da casa de Pedro Dias. Eu pensei, isto deve estar aqui qualquer coisa errada. Nós estamos... Um caso que já tinhas investigado também. Não, eu não tinha investigado. Eu simplesmente via as imagens na televisão e o que me perguntava é assim, mas espera, eu vou encontrar-me com o Pedro Dias na casa do Pedro Dias. Uma adrenalina. A questão é, as autoridades estão à procura de um homem e ele está em casa?
Ele não estava em casa, mas estava na casa ao lado. Estava no vizinho. E estava no vizinho, estava na vizinha, literalmente na vizinha. E a vizinha vem, abre a porta, a vizinha até cumprimentou-me, disse, o meu filho é dentista em Felgueiras, e eu fiquei assim, atordoada, mas o que é que está aqui? E de repente sai uma pessoa, bem vestida, alta, pantufas, com a barba feita, eu só tinha visto aquela imagem. Ter-se calçado, por amor de Deus, não eu nem digo isso, quer dizer, eu fiquei, será mesmo Pedro Dias? E dizia-me o Ruca, que era o meu câmara, é ele, é. Tens a certeza? Sim, é parece ele. tão inofensivo, não é? Parecia tão... Nem é questão de parecer inofensivo, é que parecia uma coisa de outro mundo. Eu estou ao lado do homem mais procurado, a polícia não sabe onde é que ele está, e eu estou aqui com ele, com a advogada, com a vizinha que conhece o filho é dentista, conhece a minha mãe, e eu não estou a perceber nada disto. Não. Está de pantufas o Pedro Dias, por favor. E o que eu disse à advogada foi, olha, eu estou aqui, tudo bem, mas eu não vou colaborar aqui em crime nenhum, portanto isto aqui é o que ficou combinado é que ele se entregava às autoridades. De outra forma eu estaria ali a participar de um crime, que é de uma fuga. Então peguei no telefone, liguei para o Dr. Almeida Rodrigues, que na altura era o diretor da Polícia Judiciária, e disse-lhe, doutor, olha, eu estou aqui com o Pedro Dias. E ele estava ou em Singapura, ele estava com uma diferença horária, estava a dormir. E ele... não brinque comigo esta hora que eu estou a dormir. Sou doutora, eu estou-lhe a dizer a verdade. E diz-me, está com o Pedro Dias, tem cuidado, olha que o homem pode matá-la. Senão não vai matar coisa nenhuma, está aqui muita gente. E o outro olhar assim para mim, disse, olha, doutor, é que eu vou-lhe fazer uma entrevista. E, portanto, preciso aqui de algum tempo para lhe fazer a entrevista e depois o doutor manda cá a polícia. Está bem, pronto. E assim ficámos. Surreal. Tudo surreal. Lá fizemos a entrevista, lá veio a polícia, os agentes muito simpáticos, os inspectores, não demoraram quase nada, portanto não andavam muito longe. Claro, pois. E lá o levaram. E ele sempre muito cordial. Muito calmo. Muito calmo, muito cordial. Só pediu para se despedir das pessoas e muito cordial, e o que dizia sempre, e por muito que digam que ele tenha mentido do início ao fim, há algo que eu acho que o Pedro Dias que repara, matou pessoas, obviamente nada disto é desculpável, mas ele nunca tenha eu fiquei com a convicção plena de que houve ali qualquer coisa que aconteceu quando ele estava a dormir no carro que ninguém percebeu bem como é que aqueles dois GNRs o abordam, porque é que o abordam, porque é que se dá aquela confusão entre 3 homens àquela hora da madrugada, nada daquilo faz sentido. Para desembocar numa hostilidade tão grande, na agressividade dele, porque matar ali um, porque amarrar o outro depois não... Se calhar era mesmo da índole do Pedro Dias, não é? Porque depois Dias, também matam um casal do nada. Ou não sei, sabes, eu daquilo que me é dado a perceber em muitos crimes, às vezes é uma bola de neve. O Pedro Dias, se fores hoje à Aroca, toda a gente diz que ele é um doce de pessoa. A avó dele tinha uma farmácia. Os psicopatas são um pouco assim? Pois, é verdade. Podem manipular bem. Podem ser, podem não ser. Sabes que para determinar um psicopata é preciso de facto estudá-lo e determinar que é um psicopata. Mas era um bom caso para se estudar se tem níveis de psicopatia, porque todas as pessoas na Terra, e ele é filho de pessoas muito conceituadas, a mãe é professora, o pai já não sei se é engenheiro, mas a irmã é engenheira, a avó tinha uma farmácia, ele era conhecido por roubar medicamentos da avó para ir dar às pessoas desfavorecidas que não conseguiam comprá-los. Em Aroca toda a gente gosta dele, era um menino bom, deslocado mas bom, não fazia coisas por maldade, e toda a gente ficou muito surpreendida. Não quer dizer que não estejas correta e que ele não seja um psicopata que de repente se revelou. Sim. Mas que tem que haver algo que detone e que faça com que o que quer que seja que estivesse dentro dele de mau se tenha libertado naquele instante. De ser um medo de ser detido, de alguma forma. Mas detido porquê, se ele estava dentro do carro? Tinha bidões de gasóleo na carrinha, ou seja, podia ser roubado. Ele costumava roubar. Ali o hotel era uma zona, portanto, era um hotel em construção, que era uma zona de muitos furtos. Se bem me lembro, a propriedade em frente era dele. Não sei, acho que pelo menos para mim, para a minha apreciação, aquilo ficou tudo muito confuso. Ainda que tenha sido dado tudo o que tu estás a dizer como provado, ele tenha sido condenado e está a cumprir a pena. E dizem que ele é muito bom na prisão, ou seja, toda a gente gosta dele. Toda a gente gosta dele. E como te digo, eu cheguei a ser criticada porque disse que ele foi muito bonzinho comigo. Repara, eu limito-me a ser verdadeira.
Nós temos aqui as duas. Imagina que uma Mas de não nós, tiveste medo de ser, uma de nós de estar agora a é ser manipulada psicopata. por ele? Não há nada para manipular numa coisa daquelas, porque Estavas a fazer o teu trabalho de tu divulgar. tu fazes fazer uma perguntas, entrevista. ele faz respostas e as pessoas têm que tirar as suas ilações. Na verdade, eu não tenho nenhuma razão para achar que o Pedro Dias não cometeu aqueles crimes. Acho que os cometeu, não há outra explicação. As pessoas apareceram mortas, ele estava lá, ele terá cometido aqueles crimes todos. E terá é sido chocante o crime do casal. do acho. casal e das pessoas mais idosas, onde ele terá ficado a pernoitar e que as sequestrou e que as amarrou. Tudo isso é chocante. Agora, se me diz assim, a pessoa que te apareceu à frente correspondia a um perfil de alguém que tu consigas imaginar a fazer isso? Não. Claro, também faz parte, imagino. Pronto, tudo isso faz parte, Sim, mas sim. não é aquele trabalho que eu estou habituada a fazer de repente, não é? Sai-me uma pessoa de pantufas, super cordial e bem disposta, a falar das coisas mais bizarras, como seja matar alguém. Ele também teve tempo para pensar sobre isso. Mas também é verdade. Bem, mas vou ter tempo antes que ele... Porque ele em breve será solto, não é? Acho que ainda vai demorar. Ainda bem. Temos também, pronto, temos quase a terminar, mas não gostava de terminar sem antes falar da tragédia do Meco, que foi outro caso muito mediático em Portugal. Marcou muito também a minha... não era adolescente, já era estudante, estava na faculdade, na verdade. Tu tiveste um exclusivo com os pais, com a família de João Gouveia, que era algo que ninguém, ele ainda não tinha falado, nunca falou de viva voz. Sim, a verdade é essa. A ninguém, nem a família tinha falado, e tu foste mais uma vez a pessoa em quem confiaram para conversar. Como é que foi esse dia? Como é que te preparaste? Existe, claro, este lado que tu tens de desenvolver a empatia, não é? De género, tu tens provavelmente a tua teoria de que possivelmente aconteceu praxe naquela noite. Como gerir tudo isto, todas as informações que tu tens e ao mesmo tempo não hostilizar a pessoa que estás a entrevistar? Olha, eu mais uma vez nesse caso fiz o que faço sempre, porque para mim há algo que não mente, que são os documentos. E o que eu fiz foi pedir consulta ao processo e, portanto, eu quando os entrevistei já tinha lido o processo todo e já tinha lido os depoimentos de todas as testemunhas, conheciam bastante bem o João Gouveia, os jovens que o acompanhavam e que infelizmente perderam a vida naquela trágica madrugada, e portanto estava na posse dos elementos do mar, da temperatura da água, do que aconteceu ao João Gouveia, que as pessoas puseram muito em causa, mas que de facto é o que dizem os dados. Ele entrou no mar, ele estava no mar e uma onda devolveu e ele conseguiu sair do mar. As pessoas não acreditavam inicialmente que ele tivesse sequer sido levado pela mesma onda. Ele foi levado pela mesma onda. E eu, a partir daquele momento, tentei perceber um bocadinho, que é o que eu faço sempre. Eu tento sempre perceber os dois lados, ou os vários lados que há de uma história. Às vezes já há muito mais lados do que imaginamos. E não tendo a acusar por acusar. O que eu percebi no caso da tragédia do Meco, que é legítimo, é que os pais das jovens que perderam a vida não queriam acreditar que os filhos pudessem ter morrido daquela maneira. É difícil crer que um filho se vai colocar numa posição em que um acidente pode ocorrer. Muitos deles nem sequer sabiam que estavam sujeitos a praxe ou que estavam tão envolvidos na. Mas repara, na é bom não esquecermos isto. Eles não estavam sujeitos a praxe, eles eram os próprios líderes da praxe, de cada um do seu ano. O João Gouveia era o Dux, portanto estava, do ponto de vista de hierarquia, daquilo que eu tive que estudar das praxes, acima um pouco deles. Sim. Mas nenhum deles era não era caloiro. Um caloiro que fosse estar a ser sujeito a uma praxe. Eles gostavam de fazer aquilo. Sim. A descrição de todos os amigos é que eles foram para um fim de semana para o Meco. Voluntariamente, como se fossem aqueles rituais estranhos que tantos grupos fazem, que eles gostavam de experimentar essa sujeição à aprovação da praxe que depois iriam infligir aos caloiros. E no meio disto tudo beberam, e no meio disto tudo sabe-se lá o que é que fizeram mais. O que eu sabia é que naquela noite eles saíram, já depois de várias praxes, em direção à praia do Meco, sem saberem muito bem qual era, e sem perceberem nada de marés, qual era o posicionamento do mar, e colocaram-se a conversar num sítio trágico. Foram aventadas várias possibilidades de que o Dux estivesse a praxá-los e era um passo para a frente, um passo para trás. A pergunta que eu fiz sempre a toda a gente foi: mas com que base é que se diz isto? Se
não há nenhuma testemunha ocular. Se os objetos que foram levados para a praia são objetos que eles traziam da praxe, mas que não indiciam que o exercício fosse esse. E depois, por muito que seja duro entender isto, mesmo que um duque se tivesse dito passo para a frente, passo para trás, de quem é a responsabilidade? Porque eles são todos maiores de idade. Eles estão todos a fazer algo que querem fazer. Eles não são obrigados a fazer nada. Qualquer um deles é capaz de parar. E a tese do homicídio só se coloca se alguém precipitar alguém para a morte, obrigando essa pessoa. Sim. E o que me pareceu sempre desde o início praticamente impossível era que uma pessoa conseguisse matar 6. E que obviamente foi um acidente, não é? Agora, mas a atitude do João Gouveia é algo que continua a chocar muito os pais, este silêncio e nunca ter reconhecido ou pedido desculpa, ou não achas? Não é bem isso que eu sei do João Gouveia. Eu Ok. acho que o João Gouveia tentou algumas aproximações aos pais. Eu acho Nomeadamente Tiago Campos, por acaso. acho que o João Falou o que sente, isto é aquilo que eu sei, é que foi sempre muito maltratado pelos pais, publicamente, quase que obrigando o João a explicar porque é que sobreviveu, sendo que ele não sabe. E sendo que ele também perdeu os melhores amigos. E tentou ajudar uma delas e não conseguiu chegar-lhe. Ok. E até hoje, se nós falarmos com marinheiros e com pessoas que percebem de mar, eu nadei muitos anos na vida, conheço bem o mar do Meco, sei a dificuldade que às vezes É um mar tremendamente. o mar é mau. muito imprevisível O e o mar grande. e as ondas, infelizmente, às vezes não têm racional. As ondas que levam também trazem. E eles estavam todos cobertos com aqueles trajes académicos pesadíssimos. De lã, Explicar, 100% lã. explicar agora aqui a alguém como é que eu não morri. Esta era a pergunta. Porquê é que eu não morri? Ele fez essa pergunta a ele próprio 1 milhão de vezes. Ele não sabe responder. Depois há aquelas provas de que, mas pronto, isso também já foi escrutinado, que a roupa dele não continha partículas do mar, mas sim de água continha. doce. Mas continha. Continha partículas do mar e continha algas e continha isso tudo. Isso foi devidamente. Sim, por acaso. Eu tive com a capa dele Sim, na mão. sim. E viste E vi notoriamente as algas, vi tudo. Ok. Ele estava em hipotermia quando os bombeiros lá chegaram. Sim, Ele nem até sabe bem como é que conseguiu chamar o INEM e gritava pelos amigos. Tudo isto aconteceu. Agora, é quase como voltarmos ao caso Madeleine e em vez de avaliarmos os factos, avaliarmos as emoções. Sim. Estaria a Kate efetivamente triste, estaria a Kate com um olhar distante de quem se está a tentar desculpabilizar de um crime que cometeu. Eu ouvi isto várias vezes, que a Kate era uma insensível. E olhar para o João Gouveia e pensar, será que este comportamento do João Gouveia não indicia que ele tem medo? Eu não sei, ele é um miúdo. Ele era um miúdo. Ele era um miúdo a ser julgado em praça pública diariamente. Por toda a gente, sim, verdade. Com um quadro familiar instável, porque ele vivia com a mãe, com pais divorciados, com uma irmã mais velha que deu alguma ajuda, mas que de repente se viu ali exposto como um criminoso de uma realidade que eles faziam há imenso tempo na lusófona, que passou a ser diabolizada. Duques, praxes. Eu quando vim para Lisboa odiei a praxe, mas também fui praxada. Sim. E, portanto, acho que houve aqui uma série de epifenómenos que contribuíram para as reações das pessoas. E eu acho muito ingrato quando tentamos interpretar o que as pessoas fazem apenas porque elas não conseguem reagir de outra maneira. As pessoas têm todas uma forma distinta de reagir às questões. Na minha perspectiva, e eu sou mãe, eu percebo perfeitamente o desespero daquelas mães. Eu falei com elas. Eu sei que elas ficaram muito tristes que eu depois não tivesse sustentado aquilo que elas tanto querem acreditar. Aquilo as matou. Eu acho que isto é humano. Nós precisamos sim, de acreditar que há alguém que é responsável. A emoção é isso. A emoção muitas vezes... encontrar um culpado é importante para que bem nós as coisas. consigamos fechar o livro e, se quisermos, consumarmos o luto. Sim. Eu, neste caso em particular, daquilo que eu investiguei, lamentavelmente eu não consigo de facto acompanhar a percepção que elas têm daquilo. Acho que é muito mais emocional do que racional, legítimo, porque são mães, mas muito injusto para um rapaz que, daquilo que eu vi, das provas que eu apreciei, cometeu seguramente muitos erros, aquelas praxes, quer dizer, nada daquilo faz sentido,
Mas a pergunta que eu lanço, que é quase como de Jesus Cristo, quem é que já não errou e que atira a primeira pedra? E quem será ele também uma vítima? E quem é que já não cometeu atos completamente irrefletidos na sua adolescência e na sua juventude, que podiam ter corrido muito mal? Quantos de nós não fizemos isso? E eu não gosto de julgar uma pessoa por um erro, que neste caso foi muito trágico, mas que não parece proporcional àquilo que foi ventilado na opinião pública. E acima de tudo foi um acidente, não é? Eu julgo que sim. Sim. Sandra Felgueiras, muito obrigada, a sério, muito obrigada por teres aceitado este convite, foi muito elucidativo, por cima estiveste envolvida em montes de casos que também abordámos aqui. E desejo as minhas felicidades. Obrigada. Porque este projeto é incrível. Muito obrigada. Parabéns. Obrigada também ao público, temos aqui os vencedores do Passatempo do Clubinho que puderam assistir à gravação deste episódio, palmas para eles, dá para ouvir. A todos os que tornaram isto possível, ao IMC Crime, à equipa do Dominó, voltamos a ver-nos brevemente e já sabem, podem acompanhar e ouvir todos os episódios do Dominó que estão disponíveis em todas as plataformas de podcast. Foi um gosto, mais uma vez, fazer esta terceira temporada com os parceiros do costume. Este foi o Dominó, um podcast ao vivo à IMC Crime. Eu sou a Rita Camarneiro. Tchau. Tchau.